Já aconteceu contigo de você assistir um filme e na hora o diálogo está muito baixo e você tenta escutar e não escuta direito? Eu vou fazer um projeto utilizando esses 8 alto-falantes de TV para conseguir extrair um áudio melhor e conseguir assistir os filmes com mais potência sonora. Eu vou utilizar esse aqui, esse circuito integrado, que é um STA540. Você pode também utilizar um TDA 7377 e você vai até conseguir mais potência. Esse aqui eu fiquei bem feliz na hora que eu baixei o datasheet, porque lá estava escrito 2 vezes de 38 watts. E na hora que eu fui ver bem os detalhes, na verdade são 2 canais para poder atingir 38 watts. Então ele não é tão potente, mas vai ficar bem melhor do que o som da TV, porque eu vou ter mais alto-falantes movimentando o ar e a experiência sonora vai ser ótima. Há uns dias atrás eu montei com esses alto-falantes aqui, que são mais bonitos. Esses aqui são feios, mas são os alto-falantes que eu tenho maior quantidade e que são iguais. Esses aqui. Eu consegui mais e agora tenho 8 desses aqui. Esses aqui são bonitos, mas eu tenho de diversos modelos e a combinação não ficaria legal, combinar esses alto-falantes. Ó, por exemplo aqui se eu combinar esses dois dá 8 ohms, só tenho esses 4, então 2 canais, cada um seria 8 ohms e eu não teria a potência que eu iria esperar, né, do projeto. Então para eu ter bastante potência eu vou utilizar esses aqui mesmo, são de 6 ohms, então a associação que eu vou ter ligando esses 4 é 6 ohms e aqui também 6 ohms. O circuito é esse, é um circuito muito simples e fácil de montar. Utiliza apenas 3 capacitores e um resistor. Os alto-falantes que estão aqui recomendados são alto-falantes de 4 ohms, para obter mais potência. São 2 saídas de 19 watts, utilizando em 4 ohms e alimentando com 18 volts. Eu coloquei 14 porque é o que vocês mais utilizam. Vocês utilizam 12, 14 volts, que é o que vocês mais utilizam. Dá para funcionar ele com 12 volts, mas você não consegue extrair toda a potência. Eu tenho que prender esse componente em um dissipador de alumínio, porque ele vai aquecer muito, ele vai esquentar. Se não tiver dissipador de alumínio, ele vai queimar. Vou passar pasta térmica para melhorar a condução térmica desse componente. Eu vou assentar ele diretamente no alumínio. Então ele vai ficar energizado. E eu tenho que levar em consideração o alumínio agora na minha conexão, porque ele está direto, sem nenhuma mica térmica, sem nenhum isolante. E eu não posso tocar esse alumínio em nenhum dos terminais. Então na hora de fazer a solda, eu não posso deixar nenhum fio, nenhum componente tocar nesse alumínio. Aí você vai montar assim. Você tem que olhar ele de frente e você tem que numerar. Do lado esquerdo é o pino 1 do canto, na parte de cima é o pino 1. No lado direito, no canto, na parte de cima, é o pino 15. Então, a contagem é assim: 1, 2, 3, 4, 5, 6, até chegar no último, que é o 15. Todos os terminais de cima são ímpares e todos os terminais de baixo são pares. Então, é assim: 2, 4, 6, 8, 10, 12 e 14. Sabendo que os terminais de cima são ímpares, você também pode contar assim: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 e 15. De acordo com o esquema elétrico que eu te mostrei, nós precisamos juntar o pino 8 com o pino 9. Então a contagem é 2, 4, 6, 8. E o de cima, para o lado direito, é o 9. Então vou levantar esse pino.
Aqui eu tenho a conexão 8 e 9. Eu vou fazer uma solda para fixar esses dois terminais. Precisamos também unir os pinos 3 e 13, que é esse terminal aqui, junto com esse terminal aqui, que é antes do 15. E como eles estão longe, eu vou utilizar um fio daqui para cá. E também já vai ser a alimentação positiva. Eu vou utilizar um resistor de 10K para ligar o pino 7 ao pino 13. Com esse resistor, o circuito integrado vai começar a trabalhar. Esse resistor serve para o circuito integrado entender que já é a hora de fazer a amplificação do sinal. 1, 3, 5, 7. Precisamos conectar um capacitor de 47 microfarads que seja pelo menos de 25 volts. E eu vou utilizar aqui esse que é de 47 microfarads, mais por 50 volts. Vai funcionar também, pode ser até mais. Eu vou colocar entre o pino 6 e o terra do circuito, que é o pino 8, que está em conjunto com o pino 9. Vou estanhar o pino 6. Lembrando que o lado positivo do capacitor, que é esse que não tem faixa, vai estar conectado no pino 6. E esse lado aqui que tem essa faixinha com o símbolo de menos, vai estar conectado no pino 8. Tá começando a ficar apertado. Quanto mais componentes a gente vai colocando, mais a gente tem que se concentrar na hora de fazer a solda para não juntar os pinos. Se você tentar montar e não funcionar, é porque pode ser defeito no circuito integrado, ou você errou a conexão de algum componente, ou até mesmo pode ser solda entre os terminais. Se eu não conseguir trabalhar bem assim para fazer a solda, eu posso virar assim e fazer a solda por aqui, esses terminais de baixo. Vou precisar juntar o terminal 4 e o 5, que será a entrada de áudio. O 4 é esse e o 5 é esse de cima. Então vou fazer assim, eu vou levantar. Vou afastar esse terminal para não atrapalhar. Pronto, agora eu vou usar solda para unir o terminal 4 ao terminal 5. Aqui é uma entrada de áudio de um canal.
E precisamos também unir o pino 11 ao pino 12. O pino 11 é esse. Eu vou colocar para baixo, porque está ficando difícil fazer solda ali. Eu uni. Olha só, tem que juntar um pouco mais. Eu vou fazer a solda logo entre o terminal 12 e o terminal 11. Aqui é outra entrada de áudio. E para a entrada de áudio, o esquema elétrico diz que você tem que utilizar capacitor de 470 nanofarads, ou seja, 0,4 microfarads. 0,4 você pode utilizar 1 microfarad, pode usar 2, pode usar até 4 microfarads que vai dar certo também. Eu tenho aqui dois capacitores de 4,7 microfarads por 50 volts. Questão de volts, nesse caso, não importa, porque é entrada de áudio, e é questão de milivolts. E a polaridade também não vai importar, porque também se trata de milivolts e já não vai interferir em nada. Eu costumo utilizar assim. Eu coloco, aonde é a entrada de áudio do amplificador, eu coloco positivo, e aonde vai ser a referência de terra, ou seja, o sinal de áudio conectado ao terra, eu ligo o lado negativo. Isso é mais por organização e boas práticas, mas não vai interferir no funcionamento não. Eu vou fazer a solda aqui onde é o pino 4, o pino 4 que está unido com o pino 5, e eu faço assim, o lado positivo do capacitor eu ligo ali. Vou colocar assim para cima, porque eu vou precisar fazer uma solda depois na entrada de sinal. E aqui também, positivo no pino 12, positivo do capacitor, no pino 12, que está unido com o pino 11. Também para cima, porque eu vou precisar fazer uma solda aqui. Agora precisamos ligar a saída para os alto-falantes. Você tem que ligar aqui. Pino 1 e 2 é um alto-falante, pino 14 e 15 é outro alto-falante. Pino 1 positivo do alto-falante, pino 15 também é positivo desse alto-falante. Fio preto do alto-falante é o terminal 2. E fio vermelho do alto-falante, pino 1. Fio preto do outro alto-falante vai no 14. Fio vermelho desse alto-falante vai no pino 15. Falta ainda uma referência de terra para receber a energia da minha fonte. Precisamos ligar aqui no negativo, que é o pino 8. O 8 que está unido com o pino 9. Então eu vou colocar 18 volts nesses dois fios. Fio preto negativo, fio vermelho positivo. Agora falta eu inserir um cabo para receber o áudio da TV. Eu tenho aqui um cabo P2, que é aqueles cabos de utilizar na entrada auxiliar. Ele é de 1,5 m. Você pode utilizar o tamanho que você precisar. E para ficar fácil de você entender essa conexão, eu vou usar só um lado. E eu vou fazer a solda no próprio conector para você entender a conexão. Eu vou lixar para facilitar a soldagem. Estou usando uma lixa de unha, com certeza você tem.
na sua casa e você consegue fazer esse serviço aqui. Você tem que prestar atenção para não fazer uma solda e juntar esses pinos aqui um no outro. Tem que fazer uma solda aqui, separada da solda do meio e da solda da ponta. Nós vamos fazer o seguinte. Essa conexão aqui, esse fio, é o alto-falante esquerdo e esse fio aqui é o alto-falante direito. Para o som poder sair do lugar certo. O som que for reproduzido, ele vai ser reproduzido no lugar certo. Um efeito sonoro que você está assistindo um filme, ele pode sair no lado direito ou no lado esquerdo. Então vamos fazer o seguinte, o áudio que entra aqui nesse capacitor, ele sai aqui. Aqui é o áudio esquerdo. E aqui, o áudio que entra nesse capacitor, ele sai aqui nesse alto-falante, lado direito. No P2, funciona assim. Aqui é o terra, referencial de 0 volts, tem que ser conectado aqui. E esse aqui, esse anel do meio, ele reproduz a caixa de som do lado direito. Então tem que ser conectado aqui nesse capacitor. E na ponta sai o áudio esquerdo, que é conectado aqui nesse capacitor. Para facilitar o entendimento, eu selecionei aqui 3 fios coloridos e deixei já um pedaço grande para poder enrolar aqui. Fio preto. Fio preto vai aqui no terra. Estou enrolando para depois fazer a solda. Agora eu vou fazer a solda para o fio não sair. Depois de fazer a solda, você não vai poder mais utilizar esse cabo. Então, certifique-se que é um cabo que você pode fazer esse serviço tranquilamente. Agora eu vou utilizar um fio laranja para enrolar aqui no do meio. A solda que eu fizer não pode escorrer para o lado, nem para o terra, nem para o lado esquerdo, nem para o terminal que é o áudio esquerdo, terminal da ponta. Vou enrolar aqui, fazer uma solda com cuidado. Se sobrar fio, aí você corta. Pronto, fiz uma solda que ela não escorreu nem para a ponta e nem para o terra. E agora, para finalizar, é o último, o fio branco. Ficou preso. Agora eu vou cortar o excesso. Ficou de excesso de fio. Esses fios não podem se tocar. Sempre é bom você verificar para ver se tem algum fio tocando no outro. Se isso acontecer, vai atrapalhar. O pino 8 é o terra. Então o fio vermelho vai no pino 8. O fio laranja, como é o áudio direito, eu tenho que fazer a solda nesse capacitor aqui. Fio laranja. E o fio branco,
vai aqui nesse capacitor. Pronto. E lembrando de manter as caixas na posição certa. Desse lado fica as caixas que tem que ficar mesmo no lado esquerdo. E esse aqui as caixas que tem que ficar do lado direito. Agora vamos fazer a conexão das caixas de som. Eu passei cola nos pares de alto-falante e vou fazer o seguinte. Eu passei essa fita aqui só para segurar enquanto a cola seca e vou te mostrar a conexão. Você tem que fazer o seguinte, você tem que pegar um par e ligar os fio preto, fazer assim. Vou até cortar aqui mais curto, vai ficar tudo preto e vermelho. Olha só, vou desencapar os fios. E eu vou juntar o fio preto desse alto-falante, fio preto, no fio vermelho desse aqui. E essa união eu passo fita, porque eu não vou precisar dela para fazer a conexão, e sim desses dois fios que sobraram. Esses dois fios. Faço a mesma coisa na outra caixa. Eu vou juntar fio preto de um com fio vermelho do outro. Do mesmo jeito que eu fiz naquela. É o mesmo procedimento. Isolo. Agora eu tenho 12 ohms aqui e 12 ohms aqui. O que eu faço é juntar agora fio preto dessa caixa com fio preto dessa. Fio preto e fio vermelho. Agora sim eu tenho aqui a impedância voltou para 6 ohms e potência de, deixa eu ver, 40 watts. Cada um é 10 watts. Agora isso aqui funciona como uma única caixa de som. Essas 4 agora trabalham como se fosse uma. E eu tenho que fazer esse procedimento aqui também naqueles outros 4 alto-falantes que estão aqui. Vou fazer nesses 4, pois esse aqui vai ser a outra caixa de som. Aí fica 4 caixas de som do lado esquerdo, 4 caixas de som do lado direito. Pronto. A conexão está feita nessa caixa, que é uma caixa só. Imagine que aqui é uma única caixa e aqui é outra caixa, desse lado. O fio que ficou para esse lado vem para essa caixa, fio preto nos fios pretos dessa caixa aqui e fio vermelho, que é o positivo do alto-falante, aqui nesse fio vermelho. O alto-falante do lado direito tem que ser conectado assim, fio vermelho. E fio preto. A minha fonte de bancada está ali ajustada para 18 volts. E esses fios de alimentação eu tenho que ligar certo, não posso errar a polaridade, se errar queima. Olha aí, já dá para escutar um pequeno zumbido, porque o cabo está para cá e já está amplificando.
eu trouxe o projeto para a sala. Você tem que conectar esse cabo na sua TV, no fone de ouvido da TV. Se a TV não tiver uma saída para fone de ouvido, você vai ter que fazer alguma adaptação Bluetooth ou com cabo óptico. A minha TV tem saída de fone de ouvido e a conexão fica ali. Fiz a conexão e chegou o momento de fazer o teste final. Vou aumentar o volume. Eu tenho que colocar essa música aqui porque não tem direitos autorais. Não posso colocar aqui um filme para testar, para mostrar para vocês. Mas dá para ter noção aí que ficou muito bom. Bem alto. Coloquei o volume só em 50, metade. E o som muito forte mesmo, muito alto. Eu tenho que fazer um jeito para ela ficar em pé assim. Por causa do peso ela não está segurando. Mas isso é de menos. Já está funcionando.